Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área. Vamos nessa então, dentro desse bloco, resolução de questões da banca FGV, questões que tratam da parte de regra de 3 composta. Tá com dificuldade no assunto? Então vem cá, deixa eu te explicar um pouquinho. Bora treinar, porque é só assim que a gente vai ficar bom. Regra de 3 composta, eu sempre falo o seguinte: se o cara que estiver montando a sua questão, ele não tiver a fim de queimar os neurônios dele para colocar uma questão que pode derrubar um monte de gente, coloca uma questão de regra de 3 composta. Por quê? É um assunto manjadaço, mas que, por incrível que pareça, o índice de erros é considerável. Muita gente, se você está aí do outro lado e fala assim, eu tenho muita dificuldade com regra de 3 composta, fica tranquilo que você está totalmente aí dentro do grupo de muitos alunos que estão vivendo a mesma situação que você. Mas então, bora treinar com essas questões para a gente tentar de uma vez por todas assentar as ideias. Então, fiquem ligados aí nas minhas redes sociais. Quem quiser seguir no Instagram é o @profBrunoLima. Quem quiser se inscrever aí no meu canal do YouTube, basta procurar lá, Professor Bruno Lima. Meus queridos, olha só, peguei essa que está aqui, que foi prova aí para cargo de auditor municipal de controle interno. Então, olha o que eu estou te falando, ó, provinha aí para cargo de nível superior, certo? Prova para cargo de auditor. E eles colocam lá uma questão de regra de 3 composta. Então, tá aqui, olha, 2 funcionários fazem, em média, 12 relatórios em 3 dias. Mantendo a mesma eficiência, 3 funcionários farão 24 relatórios em, e aí vem aqui então essas alternativas. Bora lá. Quais são as minhas grandezas? As minhas grandezas são funcionários. Então tenho aqui, olha, funcionários. Ok? Tenho também a quantidade de relatórios. Tenho aqui a minha quantidade de relatórios. E tenho o meu tempo em dias. Está aqui, ó, meu tempo em dias. Ok? 2 funcionários fazem, em média, 12 relatórios em 3 dias. Mantendo a mesma eficiência, 3 funcionários farão 24 relatórios em, e aí as nossas alternativas estão aqui, olha, X, beleza? O que vai acontecer aqui então é o seguinte: a gente vai ter que comparar. A grande sacada é perceber o seguinte: numa questão de regra de 3 composta, quem manda é a grandeza que tem o quê? É a grandeza que tem o X. Então eu vou ter que comparar aqui a minha grandeza tempo, hora com a minha grandeza funcionários. Depois eu vou ter que manter a minha grandeza, vou ter que comparar a minha grandeza tempo com a minha grandeza o quê? Relatórios. A sacada então, se você quer aí, né, tipo, Bruno, estou com dificuldade em regra de 3 composta, então se liga no passo a passo. Pega a grandeza que tem o X e entenda, é ela que vai mandar na sua questão. Então aqui nesse caso eu vou comparar uma hora dias com funcionários. E aí é como se eu não enxergasse relatórios. Ou é como se relatório se mantivesse constante. Então eu vou comparar dias com funcionários, como se fosse uma regra de 3 simples. Ok? É como se eu estivesse enxergando ali inicialmente 2 grandezas. E aí você vai ver qual é a relação de proporcionalidade entre elas. Se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Passou por isso? Beleza. Viu se elas são diretamente ou inversamente? Vi. Ótimo. Então agora é como se você fizesse isso aqui. Olha, você tampa funcionários e vai comparar essas duas. Vai ver qual é a relação de proporcionalidade que existe, essa que está aqui, envolvendo essas 2 grandezas. Ok? O que rola aqui então é o seguinte. Olha só. O que eu combino com vocês quando eu vou trabalhar com as questões de regra de 3 composta? Combino que a minha grandeza que tem o X vai ficar com a minha setinha o quê? Com a minha setinha para cima. Você não é obrigado a colocar setinha, muito menos colocar a setinha para cima. Já te falei isso? Aqui é só para a gente tentar uniformizar a explicação, vamos colocar assim, beleza? Então a minha grandeza que tem o X, eu vou imaginar que ela vai aumentar. E assim eu vou comparar dias com funcionários. Lembra que eu falei que a gente vai deixar relatórios quietinho? Então esconde relatórios, vou até tampar relatórios aqui para você não cair na tentação de ficar olhando. Soma com isso daí, para não te dar problema. Resolve isso aqui, cara, como se fosse uma questão de regra de 3 simples. Só pensa comigo o seguinte: olha, se eu tenho mais dias, ou se eu estou gastando mais dias, se eu gasto mais dias é porque eu tenho mais funcionários ou menos funcionários? Fala para mim. O cuidado que vocês vão ter, e é isso, eu sei que a angústia de vocês é pelo seguinte: mas aí eu não sei relacionar as grandezas, mas então não tem milagre. A gente tem que saber comparar as grandezas. Isso aqui é treino, tá bom? É ter paciência e é treino. Até porque vocês vão começar a perceber nas questões
que essas grandezas, elas tendem às vezes a mudar um pouquinho de nome, mas as ideias, elas muitas vezes vão ser repetidas. Então aqui a sacada é, estou comparando dias com funcionários. Ora, se eu estou gastando mais dias, o que acontece com a quantidade de funcionários que eu tenho? A quantidade de funcionários que eu tenho é menor. Se eu gasto mais tempo, é porque a quantidade de funcionários é menor. Mas professor, professor, a quantidade de funcionários está aumentando. Olha só, a quantidade de funcionários está aumentando. Então, é isso que eu quero que você não faça. Principalmente na regra de 3 composta. Eu não quero que você fique olhando para os números. É isso, olha. Eu não quero que você fique olhando para os números. Pergunta para as grandezas, cara, porque elas vão te ajudar. O negócio é saber fazer a pergunta direitinho, isso é treino, é o que eu estou te falando, mas elas vão te responder. Se eu gasto mais tempo, é porque eu tenho menos funcionários. Então significa que essas duas grandezas, é isso que eu preciso que você enxergue, que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Coloca na sua cabeça que essa seta para baixo, ela não tem a ver com esse número. Essa seta para baixo tem a ver com essa seta que ficou para cima. E tem a ver com o fato de que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. É isso. Tá aqui, olha. Elas são inversamente proporcionais. Ok? Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai analisar uma outra regra de 3 simples. É por isso que a gente fala que essa questão é de regra de 3 composta. Ela é uma regra de 3 composta porque ela é composta por várias regras de 3 simples. Aqui, por exemplo, eu vou ter duas regras de 3 simples dentro desse exercício. Uma eu já resolvi, que é comparando dias com funcionários. Agora eu vou comparar o quê? Dias com relatórios. Agora então, esquece funcionários. Esquece funcionários. Compara para mim dias com relatórios. Pensa aí. Mais dias. Como assim mais dias? Eu tenho mais dias, tenho mais tempo. Mais tempo para quê? Mais tempo para fazer relatórios. Então, cuide de você mesmo no exercício, né? Tipo, trata o enunciado você mesmo com carinho. Faz a pergunta, tenta fazer a pergunta de maneira que a coisa fique clara para você. Não é para ser no tranco. Ah, mais dias o quê? Mais relatórios ou menos relatórios? Conversa com o texto, né? Olha, se eu estou gastando mais tempo, se eu estou gastando mais dias, eu vou conseguir digitar, escrever, seja lá o que for, analisar mais relatórios ou menos relatórios. Ora, se eu tenho mais dias, eu vou poder analisar mais relatórios. Então pronto, ó. Essas duas grandezas aqui, elas são o quê? Elas são diretamente proporcionais. Pronto. O que vocês têm que tomar cuidado? Primeiro, você não vai relacionar 3 grandezas ao mesmo tempo, porque o desespero que eu vejo às vezes é isso. Professor, eu pensei o seguinte, olha, os dias aumentaram, mas pô, os funcionários diminuíram. O que aconteceu com o relatório? Isso aqui não vai dar certo nunca. Porque você está querendo envolver todas as grandezas ao mesmo tempo. Olha, mais dias, menos funcionários, cara, chama regra de 3. É regra de 3 porque o tempo inteiro você vai trabalhar com 2 grandezas e aí você vai ter sempre 3 valores desconhecidos para encontrar um. Não é regra de 5, não é para você juntar isso aqui tudo. Ah, vou comparar funcionários, relatórios, dias. Não, você tem que se organizar, certo? Marca a sua grandeza que tem o X, e é por isso que eu estou falando. Como uma forma de organizar o seu raciocínio, olha para essa grandeza que tem o X, imagina que ela vai aumentar, e a partir daí você compara com as outras. Mais dias, mais tempo. Se eu estou gastando mais tempo, é porque menos funcionários estão trabalhando para mim. Dias e relatórios. Olha, se eu estou gastando mais dias, ou se eu tenho mais dias, posso até colocar, né? Se eu estou gastando mais dias, é porque eu preciso fazer, então, mais relatórios. Acabou. Agora, como que eu saio disso? Vou trabalhar com vocês aqui com o chamado método da cruz. Como que eu saio usando o método da cruz? Lembra, a primeira coisa para você usar o tal do método da cruz. Teve alguma grandeza que ficou inversamente proporcional? Teve. Qual? Funcionários. Então a primeira coisa que você vai fazer é organizar a razão de funcionários. Ao invés de escrever 2 sobre 3, você vai escrever para mim o quê? 3 sobre 2. Ok? Em relatórios, não foi diretamente, então você vai manter 12 e o 24. E nos dias você vai manter o 3 e o X. Por que a gente chama isso daqui de método da cruz? Porque eu vou literalmente passar uma cruz. Onde? No X. Onde que essa cruz passa? Pegando a linha que tem o X e pegando a coluna que tem o X. É por isso que a gente chama de método da cruz.
Método da cruz, porque eu vou benzer o meu x, como eu falo com vocês, né? Vou passar uma cruz aqui, olha, benzendo o meu x, ó, na linha do x e na coluna do x. E a partir disso, onde que eu vou colocar o meu x? Aliás, como que vai ser o resultado do meu x? O cálculo do meu x vai ser, quem fica na cruz, eu falo para vocês que vai para onde? Vai para cima. Quem está na cruz, sobe. Quem está na cruz, sobe. Quem está na cruz, fica em cima. Quem está na cruz é o 2, o 24 e o 3. Está na cruz? Então você sobe. 2, 24 e 3. Não está na cruz, você desce. 3 e o 12. Pronto. X vai ser 2 vezes 24 vezes 3 sobre o 3 vezes 12. Perfeito? Método da cruz, então, é esse esquema. Olha para o x, vai benzer o x. É ele que manda. Lembra que é ele que manda, até porque é ele que você está querendo encontrar. E benze o x. Passa a cruzinha na linha do x e na coluna do x. Quem está na cruz, sobe. O 2, o 24 e o 3. E quem não está na cruz? Quem não está na cruz, desce. Tá bom? Meu x, então, vai ser esse, ó. Simplifica aqui. O 3 com 3. O 24 com 12. 24 por 12 vai dar 2, 12 por 12 vai dar 1, sobrou para mim aqui então 2 vezes 2, e aí o meu x tem que ser igual a 4. O que é esse 4? 4 dias, então tá aqui, olha, 4 dias é a minha resposta, beleza? Gabarito correto para essa que tá aqui então, indicada lá na letra D, beleza? Tá aqui, ó, fechou? Então o negócio é o seguinte, Bruno, como que é esse esquema aí do método da cruz? Bora lá, deixa eu te explicar uma coisa. O método da cruz, ele é só um processo para você descobrir o valor do x. O que não muda com o método da cruz ou sem método da cruz é o fato de que você tem que saber relacionar bem as grandezas. Isso daqui não tem jeito. Você só vai conseguir fazer isso pegando a manha e resolvendo a questão. Então, me assiste aí 50 vezes até você conseguir internalizar o raciocínio que eu estou seguindo. Porque também, meu amigo, a partir do momento que cair a ficha de como funciona uma questão de regra 3 composta, o cara pode colocar o que ele quiser, que ele não te ferra. Mas você tem que ter, pelo menos na minha opinião, um raciocínio aí bem organizado, beleza? Não seguiu a mesma linha que a minha? Não tem problema. Questão de proporcionalidade, isso acontece mesmo. Agora eu só quero que se você seguir uma linha diferente da minha, que você consiga sempre resolver as questões com a linha que você está seguindo. Porque o problema todo é o que eu sempre falo. Sair da micro, sair da macro. O que é sair da micro? Ah, eu resolvi essa, na sorte. Chegou na sua prova, o cara mudou uma vírgula, dependendo com a sua saída da sorte, você não resolve a questão da sua vida. Então aqui eu estou te passando um processo, beleza? Revisamos isso aqui dentro desse exemplo, maravilha. Gabarito então para essa, tá aí ó, letra D, deixa eu só ver se eu marquei meu gabarito correto, tá aqui letra D. Vamos embora, vem comigo, dá uma olhada no próximo exemplo que eu coloquei para vocês. Tá aqui, prova para cargo de analista legislativo. Assembleia Legislativa de Rondônia, prova aplicada em agosto de 2018, prova, portanto, para cargo de nível superior. 3 analistas, professor, eu já fiz essa questão, não é a mesma. Mas é basicamente a mesma história. Olha lá, 3 analistas analisam, afinal de contas, os analistas analisam. Então, ó, 3 analistas analisam 12 processos em 2 dias. Com a mesma eficiência, em quantos dias 2 analistas analisarão 24 processos. Bora lá? Vem cá comigo, olha. Analistas. Depois, processos e dias. 3 analistas analisam 12 processos em 2 dias. Com a mesma eficiência, em quantos dias 2 analistas analisarão 24 processos. Ok. Bruno, até aí eu fui. Isso. Aí eu comecei com aquele desespero daquelas setas, aquela agonia, né? Porque é uma agonia, né? Que aí você lembra do raio das setas. Aí você começa, confessa, começa a forçar, colocar a seta para cima. Ah, então a seta para cima, para baixo, deixa eu ver se eu faço as contas e fecha. Não, então peraí, deixa eu inverter uma seta aqui, porque você começa num processo de sorte, né? E aí não, bora lá. Bora seguir a receitinha aqui. Quem que tá mandando nessa questão? Dias, né? Então tá aqui, olha. O que eu combino com vocês? Onde tiver o X, coloca a seta para cima. Por quê? É só um combinado. Lembra que não é regra e lembra que a seta é só um apoio psicológico. Você nem precisa dela. A sacada
É você saber relacionar as grandezas. Enfia isso na sua cabeça e repete isso como um mantra. Para eu mandar bem numa questão de regra de 3 composta, eu tenho que saber relacionar as grandezas. Eu tenho que saber se elas são diretamente ou se elas são inversamente. Como que eu vou fazer isso? Agora é paciência, interpretação. E você só vai pegar o jeito treinando. Não é milagre, não tem como decorar. Vem cá. Mais dias. Então escolhe, fala para mim o seguinte. Você está aqui vendo que dias está mandando, não é? Bora lá. Quer errar a questão? Quero. Então ótimo, deixa eu te dar o passo a passo para você errar o exercício. Compara essas duas. Ah, professor, com mais analistas eu tenho mais processos que eu posso analisar. Isso, show de bola, concordo com você. Com mais analistas eu tenho mais processos. Mas e daí comparar analistas com processos nessa questão, gente? Quem está mandando aqui, entenda, você tem que ver qual é o relacionamento dessa menina com esse cara. E como que esse cara se relaciona com esse cara. É esse aqui que está sendo paquerado. Ó. Então você tem que ver o que, que essa que está aqui faz com esse e o que, que essa que está aqui faz com esse. O X é o cara, é ele que está mandando. Então bora lá, me ajuda. Mais dias, mais analistas. Professor, não entendi nada. Mais dias, mais analistas. Já falei, cara, se trata bem no exercício. Vai no tranco, você não vai sair mesmo. Ah, mais dias, mais analistas ou menos analistas. Não sei analisar isso não. Não, então melhora o texto para você mesmo. Mais dias o quê? Mais dias para analisar os processos, né? Então, peraí, olha só. Eu estou gastando mais dias para analisar os processos. Se eu estou gastando mais dias, será que é porque eu tenho mais analistas comigo ou será que é porque eu tenho menos analistas? Então, tá vendo? Não é no tranco. Ah, mais dias, mais ou menos analistas. Você tem que entrar no exercício. Então, bora lá. Se eu tenho mais tempo, se eu estou gastando mais dias, se eu estou gastando mais dias é porque eu tenho mais analistas me ajudando ou menos analistas me ajudando? Ah, é porque eu tenho menos analistas. Então essas duas grandezas, elas vão ser o quê? Elas vão ser inversamente proporcionais. Só que deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, gente, é o que eu estou falando, é treino. Porque depois o que vai acontecer na sua prova é que lá não vai aparecer analista. Mas aí lá vai aparecer operário, lá vai aparecer pedreiro, lá vai aparecer professor, lá vai aparecer bancário. O cara só vai mudar o nome, mas a sacada é a mesma. Tempo e força de trabalho são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, é porque menos pessoas, menos sei lá o que, está trabalhando para mim. Ao invés de analistas, sabe o que pode aparecer na sua prova? Impressoras, por exemplo. Ah, se eu estou gastando mais tempo é porque será que eu tenho mais impressoras funcionando ou menos impressoras? Ah, pô, se eu estou gastando mais tempo é porque eu tenho menos impressoras. Tempo e trator, vai dar tudo na mesma. Tempo e força de trabalho, essas duas grandezas vão ser sempre inversamente proporcionais, beleza? Agora você vai comparar comigo tempo e aquilo que está sendo produzido. Processos, ao invés de processos vai aparecer roupas, ao invés de roupas vai aparecer número de páginas impressas, ao invés de processo vai aparecer número de pessoas atendidas. Pensa comigo, se eu estou gastando mais tempo, o que acontece com a quantidade de processos que eu posso analisar? Se eu estou gastando mais tempo, é porque eu estou precisando analisar, com certeza, mais processos, certo? Quanto mais tempo eu gasto, é porque mais processos eu tenho. Então, de novo, professor, oi. A jogada, então, é olhar com os números, né? Olha, do 3 para o 2 vai para baixo, do 12 para o 24 vai para cima. Se você falou isso, você me decepcionou muito. Sério mesmo, estou aqui gastando meu latim, pedindo para você não olhar para número, minha caneta até caiu, ó. Estou pedindo para você não olhar para número, e aí você vai e fala para mim que a seta está para baixo porque do 3 passou para o 2 e a seta ficou para cima porque do 12 passou para o 24? Não, tem nada a ver. E deixa eu te falar uma coisa, hein? FGV é que é uma que gosta de brincar e não colocar número. É, isso mesmo. Tem questão que os caras não colocam número, eles colocam letra. Aí passou de M analistas para Y analistas. Caraca, como que eu sei se aumentou ou se diminuiu? É porque você não tem que analisar o M e o Y, você tem que analisar as grandezas. Então aqui, com letra, com número, com quadradinho, coração, que o cara enfiar aí no meio, você tem que saber relacionar as grandezas. Dias e analistas são duas grandezas inversamente proporcionais. Dias e processos são duas grandezas diretamente proporcionais. Pronto. É isso que, independentemente de como você pense, isso aqui não tem como ficar diferente da minha solução da sua. Você tem que saber que dias e processos são diretamente e que dias e analistas são inversamente. Agora vamos lá. Como que você quer fazer? Ah, quero usar aquele lance da cruz lá, né? Tudo que é boa energia eu quero trazer para mim. Então vamos chamar a cruz aqui, vamos benzer e tal. Então olha só. Tá valendo de tudo, né?
Pelo método da cruz, você já foi lá todo feliz, né? Ah, peguei e passei a cruz aqui no X, então, aí mandou mal. Mas por quê? Não, porque peraí, primeiro você tem que organizar a casa. Primeira coisa que eu falo com você é que você tem que inverter. Tá ali 3 sobre 2, não foi inversamente? Então você tem que inverter ali o analista. Coloca pra mim aqui, olha, o 2 e o 3. E aqui, que tem que inverter? Não, mas por que uma hora inverte e outra não? Olha, porque tem hora que é diretamente, tem hora que não. Né? Tem hora que é inversamente, tem hora que não. Essa que tá aqui, por exemplo, é diretamente. Então eu vou colocar o quê? O 12 sobre 24. E o 2 sobre o x. Perfeito? Como que eu saio, então, agora pelo método da cruz? Agora minha casa está arrumada. Certo? Agora minha casa está aqui arrumadinha. Olha, aquele 3 sobre 2 que era inversamente, virou 2 sobre 3. Agora você vai passar a cruz. Quem que manda mesmo aqui na cruz? Quem que você tem que benzer? Quem que é o personagem principal? É o x. Então passa uma cruz aí no x. Benze a linha do x e a coluna do x. Tá aqui, olha. Pronto. Você passou a cruz lá no x. E aí lembra que para o cálculo final do seu x, quem está na cruz vai para onde? Quem está na cruz sobe. Então o 3, o 24 e o 2. Quem está na cruz sobe. E quem não está na cruz? Quem não está na cruz desce. Tá aqui, olha, 2 vezes 12. Perfeito? Então a conclusão que a gente vai chegar é que 24, eu simplifico com 12. 24 por 12 vai dar 2 e vai dar 1. E o 2 por 2 vai dar 1 e vai dar 1. Joga para cá, 3 vezes 2, o seu x tem que ser igual a quanto? O seu x tem que ser igual a 6. 6 o quê? 6 dias, né? Que é o que nós tínhamos aí. Tudo bem? X igual a 6 dias, meu gabarito correto é indicado aqui na letra D de dado. Bom, deixa eu só ver um negócio aqui. Essa questão que tá aqui, ela foi diferente mesmo da anterior, né? É porque, cara, os enunciados são tão parecidos que eu achei que, juro por Deus, que eu achei que eu tivesse resolvido a mesma questão, mas não é, né? Os enunciados são bem parecidos mesmo, mas aí tá vendo, olha, aqui é isso, olha. Aqui falou de funcionários, relatórios e dias. Aqui mudou só as palavras, gente. Analistas ao invés de funcionários, relatórios ao invés de processo. Tá vendo aí, né? Então tá bom, passamos por essa. Simbora, próxima, tem mais uma nesse bloco para ver se ficou bom mesmo nisso aqui. Prova para cargo de analista, hein? As 3, deixa eu ver se eu estou falando mentira ou não. Essa aqui foi cargo de nível superior. Essa aqui também. Ah, mas então, meu concurso é de nível médio. Tá valendo, vai vir a mesma coisa. Se a sua prova for de nível médio, vai vir o mesmo nível, tá bom? Questão de regra de 3 composta que eu estou te falando. Não pode cair no nível fundamental, que vai ter gente que vai errar. Vai cair no nível médio, vai ter gente que vai errar. Vai cair no nível superior, vai ter gente que vai errar. É um conteúdo básico. Mas a galera se embola mesmo. Então bora aqui pegar nossa receitinha de bolo. Olha lá. E pronto, tá ficando até chato. É isso, né? Porque aí você começa a tirar onda. Olha lá. 2 médicos. Tá aqui, olha. Médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Então olha aqui. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em... E, gente, essa aqui ainda ficou mais fácil ainda. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui, teoricamente, ela é uma questão de nível... ela é uma questão de regra de 3 composta. Teoricamente. Por que ela ficou mais fácil ainda? Porque deixa eu te passar a manha. Quando você tiver uma grandeza que você perceber que a gente não tem alteração de valor, essa grandeza ela simplesmente pode ser descartada do seu exercício. Ah, mas por quê? Ora, porque pensa comigo. Se esse paciente, que aqui a grandeza que está mandando é o X, né? É o tempo em horas. Então, beleza. Suponhamos que você faça assim, mais tempo, mais pacientes. Beleza. Aí na hora que você for montar lá o seu método da cruz, você vai colocar lá 24 sobre 24, não é? Mas aqui mesmo que você erre, suponhamos que você pense assim, com mais tempo eu vou atender menos pacientes. Está errado. Mas mesmo que aqui você coloque a sua seta para baixo, que você acha que elas são inversamente, na hora de você colocar, você não tem que inverter. Mas se eu inverter o 24 sobre 24, vai dar o quê? Vai dar na mesma. E o que é 24 sobre 24? É 1. Conclusão, essa grandeza que está aqui só para te apurrinhar.
serve para nada. Pode fazer isso aqui que eu fiz mesmo, olha, essa daqui você risca do mapa e entende que a sua questão era de regra de 3 simples, acabou. A questão que era para ser de regra de 3 composta, era de regra de 3 simples. Ah, professor, mas peraí, volta aqui, porque agora eu fiquei curioso para saber qual era a relação das grandezas, eu fiz como regra de 3 composta. Tá bom, deixa eu te dar uma dica. Vamos pensar como se ela fosse regra de 3 composta só para cumprir tabela, como eu brinco com vocês, porque a gente vai resolver ela de maneira mais simples. Olha para cá. Professor, sei que quem está mandando aqui é o tempo em horas, não é? Isso. Então eu vou comparar horas com médicos. Pode fazer assim? Pode. Bruno, estou com uma dúvida. Fala. Eu não posso comparar primeiro o tempo com pacientes, não? Pode. Aqui, você só não pode fazer o quê? Fala para mim. Aqui você só não pode fazer uma coisa, que eu sei que é o que está na tentação de um monte de gente fazer. Ah, eu quero comparar médicos com pacientes. Não pode, gente. Não pode, porque o X tem que estar no meio. Então, bora lá. Se você fosse resolver como regra de 3 composta, quanto mais tempo eu gasto, é porque mais médicos eu tenho atendendo ou menos médicos eu tenho atendendo. Moçada, se eu estou gastando mais tempo, não vem querer me convencer que é porque eu tenho mais médicos. Que isso? Se eu estou gastando mais tempo, é porque eu tenho menos médicos trabalhando para mim. Ok? E qual seria a relação, caso você precisasse fazer, qual seria a relação de tempo com pacientes? Se eu tenho mais tempo, ou se eu estou gastando mais tempo, se eu gasto mais tempo é porque eu estou atendendo mais pacientes ou menos pacientes? É porque eu estou atendendo mais pacientes. Então, para quem foi pelo método da cruz no automático e nem tinha se tocado daquele 24/24 ali dando sopa, para quem foi no piloto automático da regra de 3 compostas, não tem problema. Está aqui. Horas e médicos inversamente proporcionais. Horas e pacientes diretamente proporcionais. Para quem montou pelo método da cruz, chegou em quanto? Chegou em 3/2, porque antes de empolgar e benzer o seu X, mandar um para cima e outro para baixo, antes de fazer justiça, você tem que inverter aqui a parada, beleza? Então, o seu 2/3 ia virar o quê? 3/2. 24/24 e o 6/x. Para quem fez pelo método da cruz, ia ficar assim, ó. Passa aqui benzendo a cruz. Ó, desculpa. Passa benzendo o x. Então tá aqui, olha. Cancela, né? Ó, tá aqui. Passa, né? Na linha do x e na coluna do x. E aí ia mandar para cima o 2, o 24 e o 6. E para baixo ia mandar o 3 e o 24. Beleza? E aí você ia perceber por que eu falei desde o início que aquela grandeza paciente não ia servir para nada. Porque como você ia ter o 24 em cima e o 24 embaixo, de qualquer maneira você ia cancelar. Então por isso que eu estou te falando, ele não serve de nada. Para quem viu assim, perfeito. Agora, se cair na sua prova, eu quero então que você enxergue assim, olha. Bruno, pacientes apareceu, só que não teve alteração no número de pacientes. Então, é isso, olha, sem dó nem piedade. Acabou. Não precisa ter medo não. Você sai de uma questão que ele queria que você entendesse como regra de 3 composta, e trabalha com a questão de regra de 3 o quê? Com a questão de regra de 3 simples, beleza? Então aqui eu vou apagar para quem fez pelo método da cruz, copiou aí, beleza? Vou apagar isso aqui então. E aí, moçada, tá, Bruno? Como que eu faço isso aqui então? Ora, isso aqui é uma questão de regra de 3 simples, gente. Não complica. Você vai fazer a mesma coisa, olha. Você vai comparar qual é a relação de proporcionalidade entre tempo e médicos. Como? Ora, se você tiver mais tempo, você sabe que você está com menos médicos. Então essas duas aqui a gente já não sabe que elas são inversamente proporcionais? Então tá aqui, olha, elas são inversamente proporcionais. E aí se elas são inversamente proporcionais, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar em linha, perfeito? Se eu for multiplicar em linha, onde eu vou chegar? Vou chegar em 3x, que é igual a 2 vezes 6, que vai dar 12, de onde a gente vai concluir então que o meu x é 12/3, logo, o meu x tem que ficar igual a 4. Então, no caso aqui, seriam 4 horas, ok? Sempre que as grandezas são inversamente proporcionais. E, como aqui a gente tem apenas duas grandezas, né, a gente pode então pegar e multiplicar em linha, x igual a 4 horas, está feita essa que está aí, e aí o gabarito correto acaba sendo a letra D de dado. Então reparem, a gente conseguiu, né, tipo,
sair do que seria um problema para muitos, e com essa sacada de observar que o número de pacientes era o mesmo, a gente reduziu aí a questão a uma regra de 3 simples. Só não se esqueçam, saiam desse bloco aqui cientes de que o que manda numa questão de regra de 3 é a relação de proporcionalidade. Você não precisa ficar olhando para números, e mais do que isso, acho que não é legal realmente vocês ficarem olhando para números. Acostumem-se a perguntar para as grandezas, porque a própria FGV é uma banca que não é tão comum, ok? Não é o que mais acontece, mas já aconteceu da gente ter questões em que ao invés de números eles traziam letras. E a resposta ela fica uma resposta literal, ou seja, lá nas alternativas eu vou ter letras. Ah, o número de horas vai ser M vezes X, Y vezes C. Ah, mas aí é muito complicado. Não é não. É só porque ele vai fazer o mesmo processo, só que ao invés de ficar colocando números, ele vai colocar letras. E aí, para quem é viciado em números, se estrepa numa questão como essa. Perfeito? Tem que saber relacionar as grandezas. Gabarito correto, então, para essa que está aqui foi letra D de dado. Fecho meu bloco por aqui. Espero que daí do outro lado tenha ficado tudo entendido. Teve dúvida? Volte, me acompanhe que eu falo na sua cabeça quantas vezes você precisar. Não tem problema não. Deixa aí que eu vou falando. Eu quero só que você acerte. Fechou? Tudo de bom então, meus queridos. Um forte abraço. Valeu!